Vamos lá, mais um vídeo aqui de informações do Fluminense e exclusiva da Central sobre reforço. A janela tá chegando e a gente conseguiu uma apuração importante. Deixa o seu like e ative as notificações. Também vou falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Falta apenas um jogo, teve outro jogo adiado também, então tem 2 jogos ainda a serem feitos dessa rodada. E também o presidente da CBF fazendo declaração importante sobre o calendário. Então, muitas informações. Adversário do Fluminense chegando também com muita moral para enfrentar o Flu pela Sul-Americana. Eu quero começar falando sobre essa notícia exclusiva que a gente conseguiu na nossa equipe apurar sobre reforço do Fluminense. O Fluminense está ativo no mercado em busca de ponta. O Renato Gaúcho, em várias coletivas, já deu queixas, né? Reclamou, entre aspas, né? Sobre só ter um jogador de X1 dentro do elenco, que é o Keno. Os outros jogadores, outros pontas do Fluminense têm outras características que não esse X1, aquele drible, né? Aquele jogador que consegue driblar espaço curto. E realmente você tem o Serna, que tem a passada larga, mas não tem essa característica de X1. Canóbio também é um jogador de velocidade, mas não tem essa característica do drible. E o Keno tem ficado de fora dos jogos do Fluminense com muita frequência, né? A informação oficial é que ele está passando por um controle de carga. Todo mundo sabe também que o Keno é um jogador de idade mais avançada, né? Um jogador que depende muito do físico e já está mais para o final da carreira. Então, isso tudo fez que o Fluminense buscasse esse jogador, esteja ativo no mercado buscando esse jogador para o lado de campo. Renato Gaúcho é um dos pedidos do Renato para essa janela. Um ponto, o Fluminense está bem ativo no mercado e tenta agilizar o mais rápido possível aí para quando a janela abrir conseguir efetuar essa contratação. O Fluminense está bem ativo no mercado sobre um ponta e é uma das prioridades, porque o Fluminense quer contratar outros jogadores também. Isso é informação também que a gente pode deixar para você. Então, sobre essa exclusiva, é isso. O Fluminense está em busca, está ativo por um ponta no mercado, já iniciou as suas buscas e está procurando firmemente para reforçar o time para a sequência da temporada. E aí, né, a gente pode comentar nomes, características, qual idade. Eu acho que tem que vir um jogador no auge. Não adianta trazer um jogador veterano e nem adianta trazer uma aposta. Tem que trazer um jogador entre 24, 29 anos, né? Um jogador que esteja no ápice físico, né? No ápice para ajudar o Fluminense aí na sequência da temporada, porque aposta já tem muita, tem a base aí, tem jogador de base para apostar, né? Jogador veterano a gente já tem um Keno que tá com muito problema físico, então acho que o Fluminense tem que sim fazer uma mudança e investir num perfil diferente para essa posição na sequência da temporada. Então fica aí essa informação para você, torcedor tricolor. Continuando esse vídeo aqui, eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro. Eu quero falar sobre um fator que o Fluminense está sendo notabilizado, que é fazer gol nos finais dos jogos. O time do Renato não desiste nunca e faz muitos gols nos finais dos jogos. E o GE fez um levantamento de que 70% dos gols de 17 pontos, 12 deles foram conquistados nos últimos minutos, nos finais das partidas, né? 70%. É muita coisa. É muita coisa, gente. De 17 pontos no Campeonato, o Fluminense fez 12 pontos com gols no final. É muita coisa. E aí, né, teve o gol do Everaldo, que foi o mais tardio, né? Que foi, literalmente o gol do Everaldo foi no último lance, gente. No último lance de Fluminense Sport. Mas teve o Martinelli aos 47 contra o Bragantino, o Samuel Xavier aos 50 contra o Santos, o Everaldo aos 51 que eu falei, e o Guga aos 42. Teve também o gol do Nonato lá
contra a União Espanhola, o empate aos 48, mas não entrou nessa conta. Então, cara, é realmente um fator que se tornou um padrão, né? O Fluminense buscando até o final, realmente uma mudança em relação ao Mano Menezes. A gente não tinha essa força de chegada, a gente não tinha essa força para fazer gols nos finais dos jogos com o Mano Menezes. Pelo menos o Fluminense 2025 começou com o Mano, tinha dificuldade na criação, e a gente vê um Fluminense criando mais, tendo mais oportunidades, fazendo mais gols do que o Fluminense de Mano Menezes. Então, assim, muita gente diz que não viu uma evolução do Renato em relação ao Mano Menezes. Eu discordo. Teve sim, a gente está vendo esse campeonato que o Fluminense está fazendo, quinta colocação em 10 jogos, eu não enxergava isso com o Mano Menezes, sendo bem sincero. Eu acho que a gente estaria lá na parte de baixo se tivesse com o Mano Menezes até esse momento. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa classificação, os jogos, como que tá a situação aí do Campeonato Brasileiro, mas fica essa informação também, esse levantamento legal do Globoesporte.com, que 12 dos 17 pontos do Fluminense foram com gols no final do jogo, nos finais de jogos, né? Então mostra que o Fluminense está ligado, está aproveitando as brechas do adversário no final da partida, né? Tem aquele cansaço, né? Aquele relaxamento, aquela desatenção por causa desse cansaço, e o Fluminense tá aproveitando. A gente sofreu um gol no final contra o Vitória também, né? Então isso realmente acontece, mas realmente chama muita atenção como o Fluminense tem conquistado seus pontos aí nos finais das partidas. E eu falei que ia comentar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aí como que ficou depois do final de semana. Eu quero primeiro falar dos jogos, que eu acho que é melhor, depois a gente fala aí da classificação. Fluminense venceu 2-1 o Vasco, São Paulo perdeu em casa pro Mirassol, a surpresa do campeonato. Atlético Mineiro e Corinthians 0-0, Grêmio venceu o Bahia por 1-0, Palmeiras 0, Flamengo 2, Sport Internacional 1-1, o Santos conseguiu vencer o Vitória fora de casa. O Cruzeiro vence o Fortaleza fora também por 2-0. E nessa segunda, Bragantino e Juventude fecham a rodada. Botafogo e Ceará, o jogo foi realocado por conta do calendário. O Botafogo joga um jogo importante amanhã, né, pela Libertadores, e não teria tempo hábil aí. Tinha sábado clássico também no Rio de Janeiro, e acabou que o jogo do Botafogo foi adiado. E agora a classificação da tabela. Ó, na sua tela aí a classificação. O Palmeiras ainda é o líder com 22 pontos. Flamengo é o segundo. Cruzeiro fazendo uma boa campanha. Aí, né, começou a temporada mais turbulenta. E aí deu um voto de confiança no técnico. Bancou o técnico lá que chegou. Bancou os medalhões. E o time evoluiu, tá aí em terceiro. Dá até para dizer que o Cruzeiro hoje tá nessa briga de título, né, brasileiro. 10 rodadas já, gente. Eu acho que algumas coisas já começam a se clarear aí do Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha visão, apesar de achar que tá tudo muito embolado ainda. Eu imaginava já a criação de pelotões, mas ainda não temos. Bragantino, Fluminense. O Bragantino joga contra o Juventude em casa. Então é um jogo que o Bragantino pode vencer e chegar a 20 pontos também. Aí já forma um primeiro pelotão ali, de clubes com mais de 20 pontos, e se distancia ali do Fluminense, que seria essa primeira equipe atrás, né? Com 17 pontos. Ceará com 15, não jogou na rodada. Bahia perdeu na rodada. Corinthians empatou, Mirassol venceu e Atlético empatou. Então essa é a primeira página, é o que interessa para o Fluminense. Acho que não vale nem a pena falar da segunda página. O Fluminense, ao meu ver, está numa posição confortável. Você vendo os números, o Fluminense em 10 jogos fez 13 gols, né, mais de um gol por partida, mas sofreu 12, também mais de um gol por partida. Então já dá para a gente observar que o Fluminense precisa evoluir
na defesa. O Fluminense precisa ter um sistema mais sólido para ter mais chances de vencer os jogos e pontuar, o que é importantíssimo para o Fluminense, pontuar. Eu acho que o lema é esse no Campeonato Brasileiro, vencer os jogos em casa e pontuar fora de casa, mas é um início de campeonato do Fluminense bem mais confortável do que ano passado, tá lá em cima, hoje briga por Libertadores, quinto lugar da vaga direta na Libertadores, né? Então, Daniel, ainda não abriu, né? G7, G8, mas, cara, fatalmente vai abrir, né? Copa do Brasil e Libertadores, a gente sabe que são esses times aí que estão na frente, que vão disputar, Flamengo, Palmeiras, né? Claro, muita coisa vai se desenhar, tem também a Copa Sul-Americana para o Fluminense também está na Copa do Brasil, mas é bom ver o Fluminense nessa posição ali em cima, brigando por Libertadores, né? Ganhando, somando pontos, criando gordura, né? Tá próximo ali da galera que tá disputando o título nesse momento, que fica assim, né? O Fluminense fica ali se fingindo de morto, pontuando, e quem sabe com as contratações aí no meio da temporada a gente consiga de fato evoluir e quem brigar pelo título. O torcedor quer isso, né? Quer sonhar com isso, então deixa o Fluminense aí pontuando, somando pontos, quem sabe depois da janela aí, depois do Super Mundial, a gente não consiga contratações que evoluam o time, né? E alguns jogadores, né, que possam se desenvolver. O Hércules fez mais uma boa partida contra o Vasco, então é mais um cara que a gente ganha aí para ajudar. Deixe o seu like sobre essas informações iniciais. Eu quero mandar um abraço agora para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense. Um abraço para o Jorge de Búzios, Rio de Janeiro. Jefferson Barreto de Guaba Grande, Rio. Ninaldo Lima de Vitória da Conquista, Bahia. Jair de São Gonçalo, aqui no Rio. E também para o Milton de Ipanema, Minas Gerais, está sempre acompanhando a gente. Muito obrigado, galera. Deixe seu like, ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com geral, porque você vai ajudar demais a Central Fluminense. Essa notícia interessa demais. O Fluminense tem um confronto decisivo nesse meio de semana pela Copa Sul-Americana para decidir o seu primeiro lugar no grupo e fugir aí do playoff, né, com o terceiro colocado da Libertadores. O Once Caldas está em alta, porque venceu por 1-0 o Deportivo Cali lá em Manizales, gol marcado por Maeto Garcia, com resultado garantido aí com mais de 26 mil torcedores no estádio, teve a classificação para o quadrangular decisivo lá do campeonato colombiano, que é diferente, né, do formato de liga aqui no futebol brasileiro. E sempre bom lembrar aqui, saiu uma notícia no final de semana que a torcida do Once Caldas esgotou os ingressos para o confronto contra o Flu aqui no Maracanã. 2.000 ingressos já foram vendidos, então a gente vai ter um setor visitante lotado aí para esse jogo muito importante. Claro, é realmente um fator que anima a torcida do Once Caldas, né? Brigar por esse primeiro lugar, né, contra o Fluminense, um dos últimos campeões da Libertadores, essa decisão no Maracanã. O Maracanã é um templo do futebol mundial, então é realmente um jogo que eles estão com muita expectativa, então vai ter muito colombiano aí nesse jogo da Copa Sul-Americana, né? Então só pra galera que vai ao Maracanã, não ficar surpresa, ingressos esgotados para a torcida do Once Caldas, que tá muito bem aí no campeonato colombiano, tá em alta com a sua torcida. E a última informação que eu quero trazer aqui, né, só para finalizar a informação do Once Caldas, na segunda fase ele estará no grupo B, ao lado de Milionários, Atlético Nacional e Independiente Santa Fé, tá? Então tá aí esse complemento de informação. A última informação aqui é o novo presidente da CBF prometendo diminuir as datas dos campeonatos estaduais. Abre aspas. Assumo o compromisso de reorganizar os estaduais para um calendário de no máximo 11 datas a partir do ano de 2026, ano que vem.
Será a nossa prioridade iniciar essa adequação do calendário do futebol brasileiro. Então tá aí o Sami Khedira, novo presidente da CBF, fazendo essa promessa aí de dar uma enxugada no calendário e melhorar para os clubes que realmente sofrem. A gente tem visto muitas reclamações, né, de técnicos, dirigentes, de jogadores, pra gente ter um calendário melhor, né? É muito jogo. Eu tava comentando na última live da Central, cara, no mês 5, o Fluminense já fez mais de 30 jogos na temporada. É muita coisa, é muita coisa. Jogador é ser humano também. Isso prejudica o espetáculo, porque toda hora os times têm que poupar, porque, né, é uma sequência, são 3 jogos às vezes por semana nos times, né, de elite, né, que disputam 3 ou mais competições. E é impossível você fazer grandes jogos de sequência, né? Uma semana inteira arrebentando, dando espetáculo. Então, é algo que precisa de fato ser discutido no futebol brasileiro, e o novo presidente da CBF chega prometendo resolver pelo menos parte desse problema. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até o final. Deixa o seu like, conquistei o seu like. É sempre fundamental você que chega até o final aqui, mas independente se chegou no final ou não, deixar o like, porque você vai ajudar o nosso canal a continuar o nosso trabalho, a continuar crescendo e ser recomendado para novas pessoas. Valeu demais, galera. Até a próxima. Tamo junto.